Shalom, shalom, meu povo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deus seja louvado no dia de hoje. Compartilha essa live, marca alguém que precisa ouvir, que precisa ser ministrado, que precisa ser alcançado. Grandes coisas fez o Senhor e nós estamos alegres. É uma live de testemunho, é uma live onde o Senhor se manifestou com toda a sua glória. Chegue mais, marque alguém, compartilhe alguém. Hoje nós vamos estar falando dentro desse testemunho sobre o mundo espiritual, como ele opera, como ele se manifesta, o que ele faz na vida de um ser humano. Shalom, shalom a todos que já se encontram. Cleide, shalom. Brenda, Helenice, Renata, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Deus seja louvado e adorado no dia de hoje. Vamos orar? Vamos orar, vamos nos conectar com o Pai, porque para nos conectarmos com o Senhor é através da oração. Precisamos trazer alinhamento da nossa mente, o nosso coração, se conectar com o trono da glória de Deus. Amém? Então, oremos. Senhor, nós te louvamos e nós te engrandecemos. Rendemos a honra, a glória, louvor e toda a adoração ao Senhor, porque tu és digno, Senhor, de receber. Seja bem-vindo à pessoa do Espírito Santo, através dessa live, desse meio de comunicação, onde vidas, nações, estados, bairros, municípios, distritos, pessoas, no modo geral, têm sido alcançadas, transformadas, resgatadas. A tua palavra, Senhor, tem ido aos confins da terra, Senhor. A tua palavra, Pai, tem alcançado pessoas. Pai, se faça presente. O tributo hoje é teu, a glória é tua e sempre será, Pai. Nós nos diminuímos, sumimos, desaparecemos para que o Senhor cresça. Assim nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus Cristo, você que crê que está comigo, diga amém e graças a Deus. Amém? Miriam, se você já estiver aí, escreve aí para mim, por favor, nos comentários, tá? Para me saber que você está. Que às vezes não aparece, né, quando a pessoa entra. Algumas aparecem, outras não aparecem. Eu não sei porquê. O meu Instagram, quando eu estou ao vivo, tem isso, né? Eu quero compartilhar uma palavra contigo no dia de hoje, que tá lá no livro de Efésios. Pega a tua espada, pega a tua palavra, a palavra de Deus aqui, ó. Eu tô com a minha espada, então pegue a sua, ok? Livro de Efésios, no seu capítulo 6, verso 10. Amém? Tá com a tua espada aí? Se não tiver, às vezes tá na rua, tá no trabalho, tá numa condução, não tem problema, mas ouça a palavra do Senhor. Assim diz a palavra, né? Efésios 6, verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sejam ou sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas de quem? Do diabo ou do inimigo, como tiver a sua versão. E o 12. O 12 que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade, como estiver a sua versão. Aonde? Nas regiões celestes. Eu fico aqui no 12. Memoriza bem o verso 12, né? Apóstolo Paulo, ele escreve a Efésios e ele dá algumas instruções de algo que ele está tendo entendimento e conhecimento do que ele está escrevendo. Sabe que na maioria das vezes eu vejo, em muitos lugares e algumas igrejas, que eles pegam esse texto aqui, mas eles não fazem a exegese desse texto para entender o que o Senhor está falando. E entender que a nossa luta, ela não é contra o seu irmão. A nossa luta não é contra os irmãos de dentro da igreja. A nossa luta não é contra o seu vizinho. A nossa luta não é contra aquele irmão que te xingou ou falou alguma coisa no trânsito, na rua, na fila de um banco. A nossa luta não é contra os parentes. A nossa luta não é contra pessoas que te perseguem. A nossa luta é contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo e contra as forças espirituais do mal, que estão aonde? Nas regiões, celestes. Entenda isso aqui. Eu vejo pessoas orando, expulsando demônios, mas não sabe com quem está lutando, ok? Ah, sai demônio, sai capeta, sai isso, sai aquilo em nome de Jesus. Ok, o Senhor nos deu poder e autoridade, ok? Só que muitas das vezes a igreja, quando eu falo igreja, somos todos nós, não sabe com quem está lutando. Às vezes tá ali, cavando, tá lutando, tá sendo almejado, tá sendo derrubado, tá acontecendo um monte de coisa, mas a pessoa não sabe com quem luta. Não sabe se é trono, não sabe se é entidade, não sabe se é espíritos malignos, tá entendendo? Não sabe se são dominadores, não sabe a classe. Nós não estamos aqui demonizando, não estamos aqui reverenciando, nem adorando. Entenda isso aqui. Mas nós precisamos saber com quem nós estamos lutando. Porque para cada um deles terá uma arma liberada pelo Senhor para nós confrontarmos. Tem coisas que resolveremos com jejum e oração e posicionamento, confissão de pecado, exposição, arrependimento, ok? E tem coisas que nós vamos precisar nos submeter ao quê? Ao líder, à autoridade que está constituída, que foi separada para poder te acompanhar, te ministrar, te tirar. Tem gente que vai falar assim, eu não acredito. O nome de Jesus já foi o suficiente, já resolveu tudo. E aí eu pergunto para você, por que dentro de nossas igrejas tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente que ainda não foi liberta? Por que que ainda tem um monte de gente com pecados ocultos e escondidos? 20, 30, 50 anos de igreja com o mesmo caráter distorcido, com a mesma mentira na boca, com o mesmo espírito de prostituição, com a vida mirrada, com a vida que não avança, não prospera. E Deus liberou uma totalidade do Espírito dele sobre a nossa vida. Porque não estamos acessando a totalidade do Espírito? Porque não estamos vivendo como Jesus falou que nós deveríamos? Porque essa é a pergunta. Porque nós estamos domesticando o pecado.
porque nós estamos escondendo, porque eu não posso falar, eu não posso expor, porque vão falar de mim, porque o que vão achar? Eu tenho cargo, eu tenho posição. O teu cargo e a tua posição não entra no céu. Tá me entendendo? Porque antes de ter cargo e antes de ter posição, você é filho, você é servo. Tá entendendo? Então tem pessoas que precisam ser resgatadas, pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser retiradas de cativeiros, de cidadelas, de fortaleza, de lugares de aprisionamento, né? E o testemunho de hoje tem a ver com o que eu estou falando aqui. Vocês veem aí na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada. Trabalhamos com mapeamento espiritual. É um dom, uma ferramenta de Deus, né? Já trabalho na área da libertação já há muitos anos, não é de agora, ok? Só que o Senhor requereu de mim: sai de trás dos bastidores e vem pra frente. Porque os meus filhos precisam, pessoas precisam ser libertas, transformadas, resgatadas. Tem pessoas sofrendo e não sabe a quem e aonde recorrer. Então, quando vocês veem aí nas páginas, né, na página nossa, mapeamento espiritual, precisamos levantar a estrutura que está sobre a vida de uma pessoa. E muitas das vezes a pessoa está passando por frequências, ataques e atuações, às vezes está presa em dimensões espirituais e não sabe por quê, fica cega. Então precisa passar por um acompanhamento e depois ser ministrado. Você está entendendo? Tem um número nosso aí no nosso Instagram, tá lá meu número, qualquer coisa pode chamar lá no direct, ok? E a gente faz um acompanhamento. E aí, através do mapeamento, você vai identificar aqui o que está regendo, o que está frequenciando a sua vida. É trono? É entidades? É o que você está sofrendo? A gente precisa saber. Então, hoje, minha história escreveu Jesus. Vamos receber a profeta Miriam Cunha. Ela passou por mapeamento muitas vezes. Para vocês, shalom, shalom a todos que adentraram. Sejam todos bem-vindos. Essa sala pertence ao Senhor, essa live pertence ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele todo o tributo. Amém? Miriam. Já entrou? Porque eu não estou vendo você. Deus seja louvado e adorado no dia de hoje. Não estou te vendo, não está aparecendo. Vocês estão vendo a Miriam, gente? Porque para mim não está aparecendo, não. Não tá dando não, Miriam. Entra novamente, por favor. Porque aqui tá que você não está, tá? Não tá não, Miriam. Aceita novamente ou você sai e entra de novo, por favor. Glórias a Jesus. Não, tá travando? Me dá o retorno aí pra mim, por favor. Miriam, sai e retorna novamente, tá bom? Vocês estão me vendo, gente? A live tá travada ou tá normal? Pra mim tá normal. Glórias a Jesus.
Cadê Miriam? Glória a Deus. Tá normal? Miriam nada, né? Porque eu não tô vendo. Que às vezes acontece no Instagram. Vocês conseguem ver, mas eu não, né? Tá normal, Renata? Miriam que não entrou, né? Porque aqui pra mim tá como se ela tivesse aceitado. Miriam, você precisa sair e voltar novamente, tá? Você sai da sala do Instagram e entra novamente. Isso, agora foi. Peraí. Peraí, gente. Tem que virar aqui, calma aí. Meu Deus do céu, travou. Aí, pronto, agora foi. Gente, eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum. Eu estava num lugar, a internet deu ruim, travou, aconteceu tudo. Eu estou segurando o telefone, porque é onde eu arrumei para poder gravar direitinho, deu ruim. Mas vamos lá, glória a Deus. Ai, ai. Shalom, shalom. Então, eu já quero deixar aqui para nós uns versículos bíblicos que o Senhor me deu para poder estar falando a respeito, né, dando uma base bíblica daquilo que eu vou trazer de testemunho. Primeiro se encontra Êxodo 22, 25, que fala: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando ter lucro. Depois, Levítico 25, 37. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Vamos lá para uma terceira referência, porque eu amo o número 3. O número 3, para mim, ele tem vamos dizer assim, é um leque no mundo espiritual. Neemias 5:11. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que cobrarem deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E aqui eu já começo começando a falar do meu testemunho. Bom, vamos lá. Em 2017, eu reconheci a Cristo. E aí, né, é ensinado pra gente o quê? Levantei a mão, acabou o problema. Engana-se. Aí é que começa, porque quando você levanta a mão, você está abrindo a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar. Amém? E aí ele começa a fazer a grande obra. A grande obra não é quando você levantou a mão e foi a obra. Não, a obra vai começar quando você levantar a mão. Amém. Aí eu comecei, né? E aí, a primeira coisa, né? Porque eu ouvia a voz do Senhor, mas eu não entendia que era a voz de Deus. Eu achava que era maluquice, que era doideira, que eu ouvia. Só que todas as vezes que eu não fazia aquilo que eu ouvia, dava errado. E aí uma vez, eu tinha o quê? Acho que 1 mês e pouco, né? Que eu tinha reconhecido a Cristo. Eu ouvi assim: para de fazer o que você está fazendo, é errado. Aí como eu ouvi uma voz tão nítida, eu falei assim, tô fazendo o quê? Eu dialoguei. Aí quando eu perguntei, aí a voz fez assim: tu vai parar com a agiotagem. Aí Meu Deus. Aí eu falei assim: mas é a minha maior fonte de renda, de verdade. Eu tinha outros biscates, eu tinha trabalhado até de carteira assinada, mas a renda que eu tinha dentro da agiotagem
Não chegava, não dava. E aí eu com minha filha pequena, eu falei assim, caraca, mas se eu parar agora, se eu entregar a Jotagem ferrou. Ainda usei assim, né? Aí ele falou assim, não, agora tu vai me conhecer de verdade. Entrega. Mas a voz foi tão grossa, forte, que eu vou te falar que eu senti um certo medo, né? Eu falei assim, quer saber? Eu vou obedecer, porque eu não sei, né? Vamos lá. Aí eu parei. Irmão, pensa no parar, que as coisas começaram a acontecer de tudo que foi maneiro. Tudo que foi maneiro começou a acontecer. Fralda faltar, leite faltar. E eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Aí passa 2017, as coisas só vão piorando. 2018 piorando. 2019, irmão, 2019 eu já estava numa situação que eu já não tinha mais como entrar em mercado. Mas eu sempre falava assim, né? Minhas filhas falando, mãe, o negócio está apertado e tal. Eu falava assim, não, amanhã vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai acontecer alguma coisa. E eu sempre me movendo, eu sempre tentando dar o meu jeitinho. O meu jeitinho. Só que com o Olha meu aí! jeitinho, as coisas só Jeitinho Mário pioravam. brasileiro! As coisas só pioravam. E eu falava assim, mas meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Gente, viver em Cristo não é na força do teu braço, nunca vai ser. Vai ser dentro daquilo que Ele quer fazer. E aí, para a gente se submeter, a gente precisa confiar. Chega em 2019, eu já estava numa situação, pensa assim, lastimável, de eu entrar no mercado e eu falar assim, e agora? Às vezes, 1 quilo de arroz. Era o que dava para trazer. Aí no outro dia, minha filha voltava lá, 1 quilo de açúcar. E assim foi. Só que chegou em 2019, né? Eu não tenho parente perto, não tenho mais mãe, mais pai, mais ninguém. Eu falei assim, caraca, e agora como é que vai ser? Aí minha cabeça começou a pirar, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? E as coisas só apertando. Quando chegou em 2020, eu estava numa situação onde eu estava devendo 9 cartões de crédito e 3 lis de banco. Eu não tinha mais da onde tirar. E aí eu falei assim, pronto, agora acabou. Fim de linha. Aí eu tô na porta da igreja assim, eu ouvi um negócio. Sabe quando você ouve assim uma voz que fala contigo? Fala assim, clama, me clama, fala comigo. Conversa comigo. Aí eu Aleluia! lembrei, né, do Jeremias 33:3, né? Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí eu só na porta da igreja, assim, gente, igual tô falando aqui, eu falei assim, Senhor, não foi o Senhor que fez, mas eu não aceito essa situação na minha vida. Quando eu estava no mundo, eu não tinha nome sujo. Agora, Meu além de estar Deus! sujo, eu não tenho nem como comprar. Que vergonha! Porque hoje eu sei que o meu nome, ele fala sobre o Senhor. E como é que Aleluia! uma crente vai andar com nome sujo? Eu não aceito isso. Aí eu peguei e eu falei assim, Senhor, não foi o senhor que fez a conta, fui eu. Quer dizer, as contas, porque eu não posso dizer nem a conta, que é tanta que, né? Meu Mas, por Deus! favor, me ajuda a consertar tudo isso. E foi assim, ó, falando assim, tá? Não foi orando, não foi. Foi em pé mesmo, gente, encostada na parede da igreja. Esqueci, gente. Acho que uns 3, 4 dias depois, uma pessoa me liga e fala assim, Miriam, tu tá precisando de alguma coisa? Porque eu tô incomodado aqui. Tá acontecendo alguma coisa com você? E, gente, pensa assim, naquela conta-gota. Minha filha tomando mamadeira, eu tendo que comprar fralda. Eu falei assim, Jesus. Aí foi assim, fala com ele. Aí eu fui, comecei a falar, tô vivendo isso, 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 isso. Comecei a contar. Olha, eu tô devendo esse cartão de crédito aqui. Aí ele ouviu tudinho. No final ele falou assim, cara, como é que tu conseguiu fazer tanta besteira? Falei, ué, tentando dar meu jeitinho. Aí ele falou assim, vou te ajudar. Cara, quando ele falou, vou te ajudar, minha filha, 2020, plena pandemia. Quem é que fala que vou te ajudar? E assim, os meus cartões Difícil, hein? eram 9
E assim, eles variavam entre 2 e 5 mil, todos eles, tá? E aí, como já estava batendo as questões de juro, então foi ficando, né, aquele bolão. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, ele falou para me ajudar. Aí ele falou, tá, qual é o primeiro? Vamos ser. Aí ele para mim, vamos pensar. Já tá ruim, agora a gente precisa raciocinar. Vamos pensar aqui. Qual é o melhor? Qual é o que você tem mais urgência? Aí eu falei, esse aqui. Eu, tá, vamos lá. Aí foi, tirou o empréstimo para mim, e eu vou te falar. Essa batida de empréstimo, eu fiquei 3 anos, gente. 3 anos assim, pagava um, tirava, pagava outro, aí ele tirava de 10 vezes, 12 vezes, aí aparecia o dinheiro, eu ia quitando, eu falava, pô, acabei isso aqui. Qual é o próximo? Aí ele ia lá, tirava para mim e foi nessa. E em um desses cartões, ele pagou para mim, um de 2 mil, ele pagou para mim. E aí eu falei, meu Deus, e as coisas começaram a fluir, mas pensa, fluiu, mas não foi fácil, tá? Porque muitas vezes Deus vai te testar, tipo assim, vai chegar o dinheiro da conta que você pediu a providência, mas você está precisando do leite, da comida. E aí Deus vai te testar se você vai fazer aquilo que é para fazer, ou Meu se você Deus! vai pegar Fala, e Deus! vai Terrível! fazer errado. Aí eu olhava e falava assim, não, isso aqui é do empréstimo, ia lá e pá, pagava. Isso aqui é do cartão, ia lá, pagava. Quando chegou em 2023, né, como eu falei, já tinha pago, né, 8 cartão e 2 lis, né? Só que aí, pensa, no finalzinho de 2023 foi quando o Senhor falou assim, agora tu vai pegar e começar a jogar tudo velho fora. Aí eu falei assim, que é isso? Vou jogar fora e vou comprar com o quê? Tu tem dinheiro. Meu Até Deus! ri, até ri, né? Eu falei assim, não, não dá não. Que isso, como? Aí em 2024, né? Dentro das lives do quarto de guerra, né, começou a liberar, né, os decretos, onde falava, né, da questão do tudo novo. Eu falei assim, eu pego esse negócio aí, eu não tenho não, tô devendo, tô com dívida, mas eu vou pegar esse negócio para mim, essa chave vai virar. Eu fazia, gente, eu fazia até o ato profético assim, ó, desligava o velho e ligava o novo. É para pegar, não pega com força, não pega com medo, não, que se tu pega com medo, tu não avança, não. Aí eu fazia assim, vai virar, Verdade. em nome de Jesus, aí eu pegava assim. Gente, tinha hora que eu chegava a fazer força, parecia até que o negócio estava enferrujado, eu fazia assim, ó, virava, falei, virou. Aí começou os processos de tirar as coisas, né? Só que eu comecei a tirar as coisas de dentro de casa, as coisas velhas, porque as coisas começaram a quebrar e eu comecei a ficar, né, precisando das coisas, porque eu cheguei num patamar que eu não tinha mais prato na minha casa, que Meu eu não tinha, né, Deus! Pai tá os falando aqui, hein? os copos tinha quebrado. E aí as pessoas vinham na minha casa, gente, eu tinha vergonha dos outros chegarem na minha casa, sabe por quê? Porque eu tinha que comer no pote ou no prato de plástico, né? Que era 3 pratos de plástico e eu acho que 2 de vidro, era um negócio assim. Nada ficava inteiro. E eu falava assim, não é possível, eu não vou ficar nisso aqui não. Aí eu comecei a comprar, e comprando as coisas, o Senhor mandando o dinheiro, assim, ele mandava o dinheiro para mim, providenciava o dinheiro, e eu comecei a comprar. Só que em meio desses comprar, eu falei assim, não tá legal, tem muita coisa ainda em mim, tem alguma coisa errada comigo. Meu Porque Deus! assim, eu sou uma pessoa que eu fico me analisando. Eu falei assim, não, aqui não tá fluindo, não tem alguma coisa errada. Eu comecei a me futucar, né, olhar. Aí uma vez, olha só como é que Deus faz. Deus, preste atenção, gente. Anda com pessoa que vai te jogar, te arremessar, te chutar pro propósito. Não anda com pessoa que vai te tirar da rota, por favor. Presta atenção, como a apóstola fala, né? Presta atenção no cenário. E aí, estava em 2024, eu lembro até hoje, 31 de abril de 2024, um apóstolo, né? Apóstolo Léo, na época, Léo Barbirato, fazendo uma imersão de questão de cativeiro. E eu falei assim: caraca, mas tanto fazer isso, mas não tinha. Sabe quanto era a imersão, gente? R$ 57. Eu não tinha R$ 57. E aí eu falei: Senhor, eu quero fazer.
providencia para mim, por favor. Abre a boca e pede pro teu pai. Tu tem um pai. A gente tem um pai, sabe? E aí eu falei, Senhor, eu quero. Providencia para mim. Só que eu falei para ele, eu não falei para ninguém. Aí Deus vai, usa a irmã e fala assim, ó, eu vou fazer, tu quer fazer? Eu vou pagar para você. Gente, quando ela falou assim, vou pagar para você, isso, Jesus. Fiquei, né? Aí fui, entrei. Quando eu entrei, preste atenção numa coisa, Deus sempre vai te direcionar para dentro daquilo que Ele quer. Às vezes, Ele vai botar 100 pessoas num lugar só para poder pegar você. É. Conexão. Quando eu entrei, foram três aulas. Foi tudo para mim, gente. Na última, tá? Tinham pessoas na sala que começaram a revelar, a falar coisas da minha vida. E só quem sabia da minha vida era quem tinha pago para mim que estava lá na aula. E aí eu comecei a passar mal, e eu quietinha, porque eu não gosto de ficar botando minha cara. Eu falei, bom, quando acabar, eu vou chamar esse moço aqui e eu vou falar que sou eu. Só que assim, preste atenção, as coisas não é depois, as coisas é na hora. A exposição traz a cura. E aí eu entrei, né, comecei a falar, e aí Deus começou a fazer. Isso em 2024, né? Eu lembro até hoje, 31 de abril de 2024. Eu comecei a entrar numa preparação, eu entrei numa preparação para a minha primeira ministração. Eita, Jesus. Primeira. E no meio dessas ministrações, né, começaram a aparecer assim, Deus ele vai te levar para um caminho, para dentro desse caminho, se você entender, ele vai te empurrar para os outros. E aí, fui virando. Fui indo em 2024. Ele fez essa primeira ministração. Aí depois, né, fui passando por outras, né, que aí já foi com a minha apóstola, a apóstola Alexandra. Nós começamos a fazer um caminho. O Senhor começou a apontar. E nesse meio tempo do caminho, pensa, irmão, no dia dessa minha primeira ministração, o Senhor ele tinha colocado para mim assim, tu vai levantar uma oferta de 777,77 centavos. Só que eu não tinha R$1. Eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. Como é que eu ia ter 777 para levantar uma oferta? Só que eu falei assim, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. No dia da administração vou ter esse dinheiro. E aí, quando chegou no dia da administração, Deus começou a tocar em pessoas e falar assim, sentindo meu coração de te abençoar. Mandava 20, outro mandava 30, outro mandava 50, outro mandava 100. Não era questão do valor, era questão do entender. E aí, olha só o que acontece no meio da administração, com tudo já ali preparado, as pessoas, né, mandando dinheiro. Aí eu deixei numa conta. O que acontece? A comida em casa acaba todinha. Sem ter um leite, sem ter um pão, sem ter nada. Eu com dinheiro na conta. Aí minha filha levanta de manhã e fala assim, mãe, eu tô com fome. Aí eu falo assim, vamos orar. Ela fala assim, mas eu não quero orar, eu quero comer. Eu falei, pois é, mas a gente vai precisar orar, que não tem dinheiro não. Meu Deus. Aí minha filha na época, tá, gente, tinha 7 anos. 7 anos. E a outra, né, com 16. Aí a gente ajoelhou para orar. Quando a gente ajoelhou para orar, pensa no meu coração, gente. Mãe não aguenta essas coisas, né? Quando eu ajoelhei para orar, o vizinho bate no meu portão. Quando eu abro, é uma mala de pão, com 24 pão de hambúrguer. É que eu senti no meu coração de te dar. Gente, eu peguei o pão chorando. Vim, tomei o café, não, porque não tinha café, era um suco-tangue. Peguei o suco-tangue, fez o café, tomamos suco-tangue com pão. Tomamos café. Minha filha falou assim, tá, e agora? Porque não tinha almoço, não tinha lanche, não tinha nada. Meu Deus. Aí, e agora? Agora vamos orar de novo. Orar? Bora orar.
Olha aí! Meu Deus! 40 minutos, gente, orando e orando e orando e orando. Eu falei, Senhor, por favor, não tenho quem pedir. O Senhor não está mandando eu bater na porta de ninguém. E detalhe, irmãos, eu não estava desigrejada não, tá? Eu estava dentro de uma igreja. Meu Só que o Deus. Senhor não mandou eu bater na porta de ninguém. Não foi orgulho, não. Ele só falou assim, me clama. Me clama. Orando. 40 minutos. Quando eu tô orando Coisa 40 linda, minutos, papai! essa Clama mesma a mim, pessoa, que responder-te-ei. Coisas grandes que tu não sabes, mulher. essa mesma pessoa que me abençoou, tirando um empréstimo para mim e pagando um cartão, faz um Pix para mim. Eu escuto o barulhinho do Pix, aí o Senhor fala assim, agora pode parar de orar que chegou a providência, olha teu telefone. Aí eu peguei o Esse é o telefone, Deus que quando eu eu olhei, conheço. ele falou assim, senti no meu coração de te mandar isso aí, ó. Quando eu olhei, gente, R$ 100. Eu chorei. Aí eu falei assim, agora pode levantar. Vai lá e vai lá no mercado. Mandei minha filha ir no mercado Glória! comprar comida. Chegou a ministração. Nós fomos ministradas, né? Aí, olha só. A metade, Deus proveu. A outra metade, o Senhor proveu em cima da hora, no dia, porque eu falei assim, eu não abro mão do valor total da ministração, eu vou me apresentar. O Senhor proveu, presta atenção nos sinais. Assim, olha só, apareceu um empréstimo para mim, eu com nome sujo não tinha como ter empréstimo, gente. Apareceu um empréstimo para mim, no valor de R$ 450, que era exatamente o valor que eu precisava para inteirar o valor de 777,77 centavos. Peguei o empréstimo, me apresentei ao Senhor, fiz a ministração. Quando eu acabei de fazer a ministração, eu recebi de volta os R$ 450 e depois o Senhor ainda proveu mais R$ 700. Então, veja bem, o Senhor me deu o valor que eu entreguei e ainda me deu o troco, Que é isso? né? Isso em 2024. Em meio Deus é lindo! em meio a ministrações, sem dinheiro. Aí eu falava assim, mas Jesus, eu ainda estou com dívida. E ele falava assim, presta atenção, tudo me glorifica. Sabe o que eu entendo com isso? Me presta atenção, tudo me glorifica? Porque assim, a gente não fica alegre com aquilo que a gente recebe. A gente só sabe ver aquilo que ainda não chegou. Meu E Deus! aí, se você não sabe agradecer, Que se você testemunha não é tem o esse, coração grato, se você não tem o teu coração grato, a chave não vira, gente. Verdade. Porque você fica no mar da murmuração. Meu Murmuração é Deus! um canto para Satanás. Ele fica rindo a beça da tua cara lá, crente lá. Só sabe murmurar, não sabe agradecer. Meu Deus! E aí eu falei assim, caraca, acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Me atentei, né? Eu falei assim, não, vou parar com esse negócio, eu vou me alegrar. Consegui comprar uma coisa hoje, vou me alegrar. Paguei um negócio hoje, vou me alegrar, vou parar com esse negócio. Aí comecei. Nesse meio foi quando abriu no quarto de guerra o negócio do tudo novo. E aí eu comecei no tudo novo. O tudo novo, primeiro veio os pequenos, né? Panela, prato, pano de prato, toalha. Gente, aqui em casa não tinha nada. As toalhas de banho era de fazer vergonha. Pano de prato, meu Deus do céu. É para a glória do Senhor. Não entrava nada. E eu falava assim, que isso? Começou a entrar as coisas pequenas. Quando chegou em 2025... Aí eu falei assim, aí eu tô aqui em casa, assim, isso em fevereiro de 2025. Eu olhei assim e falei, caramba, essa geladeira tá tudo ruim, cara. Tem duas, mas não vale uma. Pô, tá muito feio isso aqui. E eu que trabalho com negócio de comida não dá certo, tá muito feio. Aí eu ouvi assim, gente, eu ouvi no dia, certinho, eu lembro até hoje, 13 de fevereiro. Foi de manhã, assim. Olha,
no site o modelo, a cor, o jeitinho que você quer. Pesquisa. Porque quando for às 18 horas, tu vai comprar. Aí eu, vou comprar? Com tem nem dinheiro. Aí, olha só, antes ele tinha falado assim pra mim, tu vai pegar essa geladeira que tá aí e tu vai vender ela por 450. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, não dá pra vender isso aqui não. Muito feio. Aí ele ainda falou assim pra mim, você vai vender e você vai liberar a bênção para outra pessoa, que assim como a Que pessoa que está recebendo isso? não tem, você vai liberar, que vai ser o acesso para essa pessoa conquistar também, Meu por ela estar Deus. comprando da tua mão. Aí, né, Deus usa, né, sempre uma pessoa para te ajudar, porque eu não sou muito boa nesse negócio. A irmã botou a mão, vendeu a geladeira. Aí, irmão, é aquilo, a gente não pode, né? A gente precisa reconhecer o trabalho dos outros. Isso é bíblico. Aí o Senhor falou assim: você vai tirar 50, dá para ela. 400 tu vai guardar. Aí pensa, tu vai guardar, só que eu tô precisando das coisas dentro de casa, né? Meu Falei assim, Deus. tá bom, amém. Para guardar, guardei o dinheiro. Guardei o dinheiro estava guardado quase um mês. Até que chegou nesse dia. Quando chegou nesse dia 13 de fevereiro, ele foi Meu muito Deus. nítido. Escolhe ver do jeito que você quer. Tipo, não era para me olhar para o valor, era para olhar para o que eu queria comprar. Aí Jesus. eu falei assim, tá legal. Então tá, eu quero uma geladeira frost free, duplex, e eu quero de inox. Aí comecei a olhar, eu falei, caraca, mas inox tá 3 mil, 4 mil. Falei, meu Jesus, muita glória misturada com aleluia, mas tá bom, bora lá. Peguei e eu fiz, irmão, mas olha só. Quando deu 18 horas, ele falou assim, agora tu olha o site. Quando eu entrei no site, apareceu uma promoção de uma geladeira que estava 2.998. Beleza, já Meu estava mais baixo. Deus. Só que eu não tinha esse valor, eu só tinha R$ 400 na conta. Aí começou o movimento, começou a aparecer dinheiro Eu gosto para é eu disso. comprar. Aí faltava R$ 800 para completar, pega o código, faltava R$ 800 para completar. Aí o Senhor fala assim, liga para essa pessoa aqui e pergunta a ela se ela tem um cartão para poder, né, te ajudar aí a comprar parcelado. Quando eu vou falar com a pessoa fala assim, não, cartão não tem não, mas eu tenho no Pix, se você quer, aí eu, que é assim, sabe, porque quem empresta, gente, R$ 800 hoje, vai aí, ninguém, né? Eu falei assim, caraca, aí quando aí eu falei pra minha filha, eu falei, cara, a gente tá com o dinheiro da geladeira, compra um. Minha filha falou assim, ué, da onde que saiu esse Jesus dinheiro? Christ! Vambora! Ó, isso foi 13 de fevereiro. A geladeira chegou no dia 17, no Pix. Aí quando entra a geladeira, o Senhor fala assim para mim, agora tu vai pegar o teu fogão, tu vai liberar a bênção no fogão, tu vai vender para aquele pastor que trabalha abençoando outras pessoas que não Que têm. Tu vai vender por isso? 120. Aí eu peguei e falei assim, tá, chamei o pastor, tirei foto, filmei, ele falou assim, pô, caraca, tá inteirinho. Gente, o fogão não tava ruim não, é porque o Senhor mandou tirar. Aí, 120, só que o fogão não era 120, gente, o fogão foi R$ 858, eu só tinha 120. No Pix! Governo! No Pix! No Pix! E assim, isso foi dia 7 de março. Eu tinha o quê? Faltava uma semana para fazer um mês que eu tinha comprado a geladeira. Aí nisso, isso dentro da palavra liberada no quarto de guerra, tá, gente? Aí nisso, começa uma questão que eu preciso de uma impressora. Também precisava fazer a obra aqui em casa, que tinha umas coisas que eu precisava consertar, resolver. O que o Senhor faz? O Senhor pega, usa uma amiga minha, que ela é ímpia, né? Ela vem no meu portão e fala assim, vim aqui para tirar a impressora para você.
Você não disse que queria? Que Então, é isso? Tá até pra... um ímpio! Meu Deus! eu vim para tirar. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro agora não. Ela falou assim, não, você não tá entendendo, eu vou tirar para você e você me paga quando você puder e da forma que você puder. Isso? Ela tirou à vista, pagou à vista para mim e eu paguei parcelado. Jesus é lindo! No meio disso, vem o pedreiro. O pedreiro vem ver a obra, traz a metade do material. Traz a metade do material para mim. Só que no meio disso você vai falar assim, menina, tuas dívidas já acabaram? Não, ainda não tinham acabado. E aí as coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo. Veio o pedreiro, trouxe a metade da obra, ainda falou assim, trouxe a metade do material, ainda falou assim para mim, me paga quando você puder. Como e quando você puder. Que pedreiro que vai fazer isso, gente? Que vai trazer o material para fazer a obra? A que Jesus traz. Pois é, traz com força. E isso tá em meio a ministrações também, porque eu não parei, não. Tá? Eu fui assim, e sempre, gente, uma coisa que eu vou deixar aqui, porque eu acredito que deve ter pessoas aqui que estão ouvindo que estão em período de quarentena, que também estão nessa questão da administração. Olha só, toda vez que você se propor para um preparo, para uma ministração, o próprio Deus vai fechar tudo para você, porque Ele quer dependência total. Ele quer se manifestar. Ele quer mostrar que Ele é o mesmo Deus que lá, quando Ele veio, né? Porque as pessoas falam assim, não, porque quando Jesus veio em terra foi diferente, porque Ele estava em carne. Não tem diferença nenhuma não, irmão. Porque Ele está em espírito entre a gente e Ele continua operando os mesmos milagres. E eu no meio das ministração, e toda vez que tinha ministração, eu não tinha dinheiro. Mas sempre o dinheiro aparecia. Sempre o dinheiro aparecia. Aleluia. E aí, foi chegando as coisas. E foi vindo, e foi vindo. Aí, a última foi o quê? A minha máquina pifou. E eu não tinha cartão de crédito, né? Como falei, o nome estava sujo, não tinha como. Aí, foi nítido assim, Senhor, 22 dias, preste atenção, 22 dias sem máquina, um sufoco, indo lavar roupa na casa da vizinha, outra hora lavando um tanque, aquela coisa. E eu falei assim, Jesus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer aqui? Aí, assim, Deus fala assim para mim, olha lá na tua conta do Nubank, olha só, Deus é específico, tá, irmão? Ele vai te dar nome, endereço, tudo direitinho. Olha na tua conta do Nubank. Eu olhei e falei, tá, e aí? Vai lá no cartão de crédito. Quando eu olhei lá, tinha um cartão de crédito virtual, gente. E eu já tinha cancelado esse cartão. Esse cartão não existia mais, ele já tinha sido, porque conforme eu fui pagando os cartões, eu fui cancelando. Eu falei assim, eu vou cancelar para mim não ter que usar mais. Porque não adianta você pegar, usar, pagar e ficar usando. Você não vai sair do bolão, né? E aí eu fui cancelando. Esse cartão, eu já tinha cancelado ele. Quando eu olhei o cartão, eu fiquei assim, não, peraí. Será que tá aqui mesmo? Aí foi assim, pega às 18 horas, olha e compra. Aí eu, tá bom. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu fui comprar um negócio com certo medo. Eu falei, isso aqui não vai passar, não. O negócio tá cancelado. Comprei, o negócio passou. Eu comprei a máquina. Assim, olha, nunca aconteceu de você comprar um negócio num dia e chegar no outro, né? A minha aconteceu. Eu comprei na sexta, chegou no sábado de manhã. Comprei na sexta, 18h04, 18h07. Quando foi 10 horas da manhã de sábado, estavam batendo aqui para entregar a máquina. Que isso! Mas aí, não termina aí, meu povo. Não termina, não. Ainda tinha, né? Faltava um lis, como eu falei, foram 3 lis e 9 cartão. Então eu tinha pago, né? 8 cartões e 2 lis.
E eu na oração, falei, Senhor, por favor, ainda tem isso aqui, tá muito alto, como é que eu vou pagar? Eu quero pagar isso, meu nome tá sujo, meu nome não fala sobre mim, sobre o Senhor, aquela coisa. E aí, no quarto de guerra, pega a chave, ó. Quando falou que quem tinha dívidas, foi alguma coisa relacionada a isso que falava assim, que quem tinha dívidas que não estava conseguindo pagar, que o Senhor ia trazer a condição. Irmã, quando eu saí do quarto de guerra, eu abri lá, era até no Santander. A dívida estava autona, estava 13 mil e pouco. Sabe para quanto foi o cartão? Para quanto foi a dívida? R$ 797,60. Só que aí eu não entendi, veja bem, não entendi. Aí eu falei assim, Senhor, não tem esse dinheiro. Vou esperar baixar mais. Olha só. E estava em 94% de desconto. 94%, olha o 13 aí. Estava em 94%. Falei, bom, não vai baixar mais, eu não tenho esse dinheiro ainda. Passa-se um mês, olha como é que o Senhor é tremendo. Passa-se um mês, ele falou assim, agora é hora de tu negociar o cartão. Aí eu falei, hã? Como? Agora aumentou mais, tá 813,50. Aí, 814,50. Aí ele, vai lá, negocia, porque eu vou pagar para você. Irmão, eu fui lá, botei a cara, negociei, a mulher me deu um mês para me pagar. Que eu lembro que eu falei, foi no dia 6 de abril. Não, no dia 6 de março, foi quando eu negociei isso aí. Quando foi no dia 9 de abril, eu paguei. Abril desse ano. Eu paguei. E o Senhor de verdade me deu, porque eu não tinha o dinheiro. 814,50. Paguei à vista. Eita glória! Não parcelei. Não parcelei. Não acaba por aí. Não acaba por aí. É muita E aí, bênção. e aí, fazendo o resgate de primogenitura das minhas filhas, Deus me faz uma surpresa. Porque pensa que eu parei? Eu já fiz resgate de primogenitura. Eu já fui ministrada não sei quantas vezes. Eu ainda não contei, mas já passou de 10, gente. Renúncia disso e renúncia daquilo. Eu entendo o que eu preciso, eu mesmo vou, eu mesmo boto a cara, ó, aqui tá ruim, precisa consertar aqui. Vamos lá, como é que tem que fazer? E vamos lá. E eu tô indo. Porque assim, não tem como você se apresentar no tribunal com a mão vazia. Você tem que se apresentar com alguma coisa, um sacrifício. Eu vou te falar, toda vez que o Senhor te chamar para fazer algo relacionado a Ele, Ele vai falar valor e Ele vai providenciar o valor. E o valor vai ser sacrificial. Sobre isso. Precisa ter sacrifício. Deus é lindo. Sabe por quê? Esse negócio de você... Jesus já fez tudo lá. Não fez tudo não, meu irmão. Ele te ensinou só o caminho para tu seguir. Entendeu? Ele te deu o caminho para você seguir. Aí, marca-se o resgate de primogenitura das minhas filhas. Como sempre, eu não tinha o dinheiro, né? Vamos fazer o resgate de primogenitura. Marcado o resgate de primogenitura. Eu sem dinheiro. No dia, eu falei assim, eu não abro mão de tocar no princípio. Eu vou tocar no valor que Deus... Fui lá, irmão. Fui lá no empréstimo. Presta bem atenção. Deus, ele vai ver se você vai priorizar as suas necessidades ou se você... Porque se o teu coração tiver naquela assim, de tirar com pena, ou na ideia de, eu tô pagando, vai dar certo, vai dar errado, tá? Porque Deus, você não paga, você reconhece. É diferente. Porque ele já fez o sacrifício maior. Aí, peguei um empréstimo no valor que o Senhor mandou. Fiz. A apóstola não sabia de nada que eu fiz, porque eu não falo nada. É eu e Deus. Irmão, quando eu acabei de fazer o resgate de primogenitura das minhas filhas, foi acabar, foi um negócio assim de 2 segundos. Não foi nem minuto, foi 2 segundos. Deus me dá R$ 1.000. E era exatamente
o valor que eu precisava para quitar o último lis, que era o lis do Banco Itaú, que era R$ 1.000. Quando o dinheiro caiu, eu chorei. Porque eu ficava assim, Senhor, como é que de onde vai aparecer esses R$ 1.000? Eu não tenho. Sabe o que acontecia comigo? Eu recebia meu pagamento, aí eu jogava lá aonde, né, eu usava o lis. Então, quer dizer, o que ficava? Eu ficava usando o lis o ano inteiro. Eu não tinha dinheiro meu. Só você falava assim, Miriam, quanto que você tem hoje? Nada. Porque eu só tinha saldo negativo na minha conta. E assim, você usa lis não é teu. Lis é do banco. E aí você fica preso naquilo, porque você não consegue sair. Eu ficava assim, Jesus, como é que eu vou sair? Gente, eu fiquei, foi 4 anos. 4 anos dentro disso. Eu comecei em 2021. E assim, eu consegui pagar os outros lis, mas o Itaú eu não conseguia de jeito nenhum. Meu Deus. Eu chorava, eu falava, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter dinheiro? Eu não quero viver assim, não. Aí, sabe como ele começa a trabalhar em você para te falar assim, ó, tu tá fazendo errado, para com esse negócio, cara. Tu ficar dizimando, primiciando, isso aí, tu tá fazendo errado, porque tu tá fazendo uma força e tu nunca tem dinheiro, para com isso. Não dá ouvido para essas vozes, sabe por quê? Porque Deus não vai te deixar perecer, Ele vai te testar. Aleluia. Para ver até onde você suporta e até onde vai a tua fidelidade. E assim, Verdade. eu lembro que eu ainda falei assim, antes de pegar o empréstimo para poder fazer, né, o resgate de primogenitura das minhas filhas, porque eu falo das minhas filhas, porque tem um mistério aí, mas aí não cabe abrir porque é meu particular, né? O Senhor, eu falei assim, Deus, se fosse para eu pagar uma conta, eu faria. Meu Por Deus. que eu não vou fazer para o Senhor? Meu Deus. Não é meu, mas eu não vou deixar de tocar no princípio. Eu vou pegar aqui, peguei. Gente, quando R$ 1.000 foi devolvido, aí pensa assim, aí você podia pensar assim, pô, você podia ter lá batido o empréstimo. Não, irmão. Porque ninguém sabia que eu estava devendo R$ 1.000 de lis do Itaú. Meu Deus. Na hora veio no meu espírito assim, ó. O Senhor falou comigo assim: estou te dando aquilo que tanto tu me pedes. Meu Deus. Que isso? Gente, eu chorei. Eu Deus saí da é ministração, liguei pro Itaú e falei assim: moça, cancela o lis. Aí ela, cancela o lis, tem certeza que não vai conseguir mais não? Eu falei assim: glória a Deus por isso, tem R$ 1.000 aí, moça. Pode eu pegar quero. tudo. Gente, eu fiquei Cortar a cabeça de babão. Mas pensa da pessoa que ficou dura, sem dinheiro, mas feliz pra caramba. Gente, o que eu quero deixar aqui para todo mundo? Que Deus, Ele faz. Às vezes, as bênçãos demoram porque a gente não se posiciona, não entende, e muitas vezes a gente quer levar na força do nosso braço. Quando Deus falou para mim assim, larga a agiotagem, eu falei, pronto, agora eu vou passar fome. Foi a primeira palavra que eu falei. Olha aí, hein? Vou passar fome. E aí, o que foi acontecendo Não depois? é agiota não, hein? Pois é. E aí, o que acontece? Aí, a gente vai usando o lis do banco, que é a mesma coisa. Não estou dizendo que você não possa pegar um empréstimo quando há necessidade. Agora, evite. Agora, lis, tá? O lis, claramente o lis, ele é escravagista, você não consegue sair. E aí você fica com as suas finanças presas em mamon. Não abre, gente. Olha, eu nunca ia contar que acabando de fazer uma ministração, Deus ia me dar R$ 1.000. Porque assim, Deus, ele Quantos anos Miriam ficou presa nisso, Miriam? Fala para eles. Quanto tempo? Eu fiquei. Bom, no lis foi 4 anos, mas eu comecei essa questão do financeiro ficar pesadão mesmo, foi a partir de 2017, quando eu abri mão da agiotagem. Porque a agiotagem, gente, olha só,
Se eu gastasse 2.000 de manhã, de noite, eu tinha 20.000 na conta. Era todo dia, não era uma vez por semana, uma vez no mês, não. Então eu não tinha aquele negócio de dinheiro contar gota. Ah, eu tenho que só gastar só isso aqui. Eu não me preocupava com isso. Só que aí é uma coisa, como eu falei no início, né? Nos é ensinado o quê? Que a gente levantou a mão e acabou-se os problemas, Deus perdoou, fez tudo. Não! A palavra é clara, ela diz assim: eis que estou à porta e bato. É o Espírito Santo que ele entra na tua vida quando você levanta a mão. E aí ele vem te trazendo nos caminhos. Gente, eu já teve dias aqui de tipo assim, eu não tinha roupa. Dentro dessa restituição em 2024, Deus Meu começou a usar Deus. pessoas na minha vida para me dar vestido, chinelo, sapato, roupas íntimas, desodorante. Eu já fiquei sem desodorante. Pô, Meu gente, Deus. eu já fiquei sem mínimas coisas. Sem mínimas coisas eu já fiquei. E assim, quando eu ficava sem, eu só falava assim. Pô, teve uma vez, quando eu fiquei sem desodorante, eu falei assim: não, Jesus, agora é muito esculacho. Peraí, desodorante não. O que é isso? Licença, PT. Eu falei: não, desodorante não. Mas eu falei sério mesmo. É quando eu falei, olha como é que Deus faz. Chega uma irmã, minutos depois, para com o carro na minha porta, bate no portão, manda eu abrir. Quando eu abro, vem ela descendo com as compras. Foi no mercado, comprou o que eu tinha falado para o Senhor, e ainda mais um pouco. Irmão, eu já fiz lista para o Senhor mandar para mim o dinheiro do valor daquela lista que eu fiz. Então, assim, quanto mais te é dado, mais é cobrado. É verdade. Sabe por quê? Deus, ele quer testar o teu coração, ele quer saber se você é fiel mesmo. Se faltar isso, você vai dar glória. Se faltar aquilo, você vai dar glória. Não Meu seja arrogante ao ponto de achar que você faz as coisas, você não faz nada. Sabe por causa de quê? Olha só, o sopro de vida é dele. O corpo vai pro pó. Então, tu não tem nada. Tu só precisa glorificar o nome dele para as coisas acontecer. Ah, é difícil dar glória quando está faltando as coisas? Ah, é difícil dar glória quando tem conta para pagar? É difícil dar glória quando teu filho está querendo tomar um mingau e não tem um leite, não tem pão, não tem nada? Mas dá glória assim mesmo, porque ele vai prover. A palavra é clara. E hoje eu estou aqui para dizer o quê? Que assim como Deus ele fez na minha vida, ele faz na vida de todos aqueles que creem. Eita, Eu não sou melhor do que ninguém. Só que eu hoje entendi. Uma vez aconteceu assim, né? Fui convidada para ir a um lugar. E aí eu cheguei para a pessoa e falei assim: pô, até queria, mas não tem dinheiro não. Não vai dar não. Passou. Só que eu cheguei em casa e falei assim: Jesus, se eu tiver que ir, o Senhor vai prover, porque eu não tenho, mas eu me disponibilizo. Pá, botei o pé para frente. Ganhei a passagem. Ô, Jesus, Deus é bom. Ninguém sabe, Paga a gente. conta. Deus, ele quer ver o seu comprometimento. Ele quer saber se ele vai poder contar com você a todo tempo. Sabe, e uma coisa que eu aprendi também nesse tempo, porque eu vou falar de mim. Eu era uma pessoa que farinha pouca meu pirão primeiro. Então eu jamais ia pegar, Miriam, precisando, eu ia dar para alguém. E nesse tempo, né, de 2023 até hoje, o que mais eu faço é isso. Tem vez que chega um dinheiro na minha conta, aí o senhor fala assim, ó, isso aqui tu vai tirar para fulano, né? Tanto. Aí eu olho assim, eu falo, tá bom. Tu pensa que eu falo assim, não, vou fazer não, vou sim. Claro que eu vou, eu sei que ele vai...
Gente, eu pago conta muitas vezes sem dinheiro. Às vezes eu tô aqui pensando e tal, como é que vai ser? E aí a pessoa vai e fala assim: ah, me dá teu Pix aí. Ô, E a Glória! pessoa me dá exatamente o dinheiro que eu estou precisando para me pagar. Como também acontece vezes de eu receber o dinheiro sem eu falar assim, não, você não vai tirar nada, você não vai tirar primícia, vai tirar diesel, vai tirar nada, você vai fazer isso aqui. Como também vai ter vezes que ele vai falar, não, isso aqui você precisa girar, você precisa primiciar, você tem que ficar atento àquilo que o Senhor está falando, é prestar atenção. Ele fala, gente, Ouvi. esse negócio de Deus engessado não existe. Então, o que eu quero Não. dizer para você é que o nosso Deus, ele está vivo, ele faz. E assim como ele me tirou dessa bancarrota, eu estou aqui dizendo para vocês que ele pode fazer na vida de todos que estão aqui, na vida daqueles que vão ouvir também. Que Porque isso? quando me lembro, eu falei assim, Senhor, eu glorificar o teu nome e dizer para as pessoas o que é a minha vida é para mostrar, eu quero gastar a minha vida em ti. Isso é o que eu quero hoje. Eu quero mostrar o que o Senhor fez, porque eu lá atrás, eu duvido que eu precisando, eu ia tirar, eu ia olhar minha necessidade primeiro. Eu primeiro. Só que hoje não é assim. Muitas vezes Deus ele vai te testar. Então, irmão, aonde está o teu coração? Aí é que está a chave. Porque você só vive o propósito quando você aceita o processo. Quando em meio ao processo você não para, muitas vezes você se rasteja. Como eu muitas vezes me joguei no chão e falei, não estou conseguindo, mas eu fui. E assim, pega uma chave aqui. Quanto mais amassado você for, mais exaltado você será. Aleluia! É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Porque nós falamos sobre Ele. E hoje eu posso dizer que o Senhor faz. E eu Glória! agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que isso, gente! Tremendo! Esqueceu de falar algumas coisas, né? A Efrai também que entrou. Ah, foi né? tudo, gente. É. Eu não tinha nada das coisas, coisas de casa. Eu não tinha nada. Gente, até peças íntimas também não tinha, tá? Era Gente. tudo remendado. Glória a Falando Deus. sério. Para mim, para as minhas filhas, não era só para mim, não. E aí eu olhava para as minhas filhas e eu falava assim, Jesus, não é isso que eu quero para mim. Eu quero a plenitude. Eu quero a plenitude e eu vou alcançar ela. Glória a Deus. Muitas vezes vai acontecer coisas para você olhar para a situação, mas você não olha para a situação, você olha para o propósito. Você tem que olhar para o alto, olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, caminhar com Jesus é gerar a fé, porque a gente não vê Jesus. A gente não estava quando Jesus veio em carne, mas a gente precisa crer. A fé vai girar, vai trazer tudo. E assim, eu sempre fui, né? Agora eu entendo porque que eu sempre fui assim. Eu sempre fui doida mesmo de negócio de ato profético, era comigo mesmo. Cansei de falar e fazer e ir. E eu falava, não, vai virar esse negócio aqui, pegava e fazia. E assim, não foi fácil. Só que hoje eu agradeço ao Senhor. Porque hoje eu posso dizer que Ele faz. E assim, quando a apóstola me chamou, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tinha acabado de orar e falar assim, Deus, que aquilo que o Senhor fez em mim chegue para aquelas pessoas que estão desesperadas, que acham que não tem mais solução, que não vão avançar, não vão conseguir. Então, gente, Deus faz. Glória a Jesus. Deus, ele seja louvado e glorificado no dia de hoje, né? Algumas pessoas entraram depois, mas você que não assistiu essa live, ela vai ficar salva aqui. Depois ela vai subir para o canal, né? Que nós temos lá no YouTube.
assista essa live, porque ela fala sobre dinheiro, ela fala sobre finanças. E isso é espiritual, sim. Faz parte da vida cristã, faz parte da nossa vida, ok? Porque não é nos ensinado sobre isso, né? A gente vê uma geração presa a dinheiro, uma geração que pegou uma linguagem que diz assim: Deus não precisa do meu dinheiro. A minha igreja que eu congrego não precisa do meu dinheiro. O meu pastor, ele não precisa do meu dinheiro. Jesus não precisa do meu dinheiro. Realmente, Jesus não precisa de nada, porque ele é dono e ele é senhor de tudo. O ouro e a prata pertencem a ele. Mas eu e você precisa, sabe por quê? Para poder tocar nos princípios e nos mandamentos dele. Porque como que eu vou fazer prova dele se eu não toco no princípio? A minha mão é mirrada. Eu só nego, eu roubo a Deus. Eu não primicio, eu não dizimo, eu não oferto, eu não faço nada. O que eu faço? Eu só nego. Eu pego aquilo que não é meu. Você tá me entendendo? Deus, ele quer o quê? Fidelidade, obediência. Como que ele vai te colocar no muito se no pouco você só nega ele? No pouco você rouba ele. Nunca tu ficará em grandes coisas, em maiores lugares, porque você rouba, você só nega. Então, hoje o testemunho aqui da profeta Miriam é que anos e anos, né, houve resultados de coisas que ela fez no passado, no tempo da ignorância, no tempo que não conhecia Cristo, né? Ela foi agiota, trabalhou com a agiotagem, e quando ela reconheceu a Cristo, voltou para Cristo, se firmou com Cristo, a primeira coisa que o Senhor falou que era para ela largar era agiotagem. Então, cristão não é agiota, cristão não pega dinheiro a juros, cristão não fica em bancarrotas, cristão não fica em dívida, porque você levanta tronos. Vai haver atuações, suas finanças ficarão presas, haverá um governo, e esse governo não é de Yeshua HaMashiach. É o texto que nós lemos aqui, Efésios 6, capítulo 6, verso 12, que diz: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, os dominadores e as forças do mal, que estão aonde? Nas regiões celestes. Então, tronos, o que eu quero declarar e falar aqui é que o testemunho dela fala de destronar Mamon. Quantos cristãos, quantos filhos de Deus estão presos com as suas finanças, estão com dívidas, enrolados e pendurados no SPC, enrolados e pendurados em cartões de créditos, enrolados e pendurados por causa de empréstimos, por causa de dinheiros a juro, e não consegue prosperar, não consegue avançar, não consegue conquistar na terra. E o Senhor declarou: governe, conquiste. Por que você não está acessando? Você não parou para pensar ainda sobre isso? Ela ficou anos, porque aquele que pega emprestado, ele fica escravo daquele que empresta. A Bíblia fala sobre isso. Lembra? Vamos trazer agora aqui a nossa memória, vamos ter entendimento do que está sendo falado aqui. Quem já viu aqueles ratinhos de laboratório? Ou você já até teve um hamsterzinho na sua casa e você comprou aquela gaiolinha, colocou aquela rodinha para ele ficar ali? É exatamente isso. A gente, quando fica aprisionado financeiramente, quando a gente levanta adorações que não são para Deus, o que acontece? A gente fica preso, a gente vive ciclos repetidos, a gente vai ficar presos em situações que nós mesmos entramos. E aí depois a gente ora, a gente, né? Aí tenta dizimar, tenta ofertar, tenta isso, tenta aquilo, mas está preso. As tuas finanças não está em Deus, está em outros lugares. Outras dominações estão governando. Então, o testemunho de Miriam aqui hoje é como ela disse, ela passou por várias ministrações,
né? Ela já foi mapeada, ela passou por várias ministrações, através de ministrações foi detectado coisas, né, que precisavam de uma ministração, de uma autoridade. Gente, não existe isso aqui, eu me auto-ministrar, porque eu vejo por aí pessoas ensinando pauta disso, renúncia disso, pega aqui no PDF, vai lá na tua casa, ora, faz sozinho. Você precisa de uma autoridade. Não tem como um preso sair de uma prisão sozinho, até porque quem entende aqui, tem pessoas aqui que eu sei que são entendedoras do assunto. Cativeiro, ninguém sai de cativeiro sozinho, porque tem guardião e tem guardiões. Tem casos que tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Eu já ministrei pessoas que tinham 4 guardiões prendendo a pessoa em cativeiro. Então isso aqui é real. Isso aqui não é história de carochinha. Se você acredita ou não, amém, você tem esse direito. Mas eu creio naquilo que eu vivo, naquilo que eu acesso, naquilo que eu vejo, porque o Senhor nos mostra e nos revela. Você está entendendo? E isso é real. Então não vem, porque eu auto me ministrei, eu auto me libertei, eu auto fiz negativo. Você vai ter que se sujeitar a uma autoridade, seja lá o seu líder, ou seja uma outra pessoa que Deus levantou, legitimou na terra para fazer isso. Porque não adianta ter títulos e cargos se você não tiver a autoridade. Se não tiver autoridade e a legitimação do céu, não flui, não vira, não anda. Você tá me entendendo? Antes mesmo de entrar aqui nessa live, e ela já está caminhando para encerrar, uma outra amiga, ela também foi ministrada o ano passado. Muitas coisas na vida dela foram roubadas, travadas, pegas pelo inimigo, onde o inimigo estava segurando as bênçãos dela. Muitas coisas estavam na mão do inimigo. E após a ministração dela, acabou a ministração dela, ela recebeu uma quantia. Aí na outra semana ela recebeu uma oferta em euro, que ela é daqui do Brasil. Depois ela foi chamada e o marido abriu as portas e começou um tempo de aceleração na vida dela e do marido dela. Começou um tempo de ajuste, começou o recalcular a rota dela. Você está me entendendo? Porque Deus virou a chave. Mas como que Deus virou a chave? Porque alguém se submeteu, alguém entendeu que precisava, se submeteu à autoridade, e aí as coisas começaram a fluir. O ministério dela estava travado, ela não tinha a promessa, a liberação do céu, mas não tinha sido ainda reconhecida, legitimada na terra. E aí começou a trazer tudo, o Senhor começou a fazer, e as coisas começaram a acontecer. E sempre ela está me chamando e falando, agora aconteceu isso, Deus liberou isso, aconteceu isso. E não só abençoou a vida dela, mas começou a abençoar a descendência delas e os antecedentes dela, os avós dela. Então começou a mexer em toda uma genética, começou a mexer em toda uma família, porque alguém se levantou e se posicionou para remir, para consertar. Você está me entendendo? É posicionamento, só que o que acontece? E muitas das vezes não nos é nos ensinado, não é nos passado, ou talvez por o líder não ter entendimento, ou às vezes ele tem, mas não quer fazer, porque dá trabalho, libertação dá trabalho, cura dá trabalho, cuidar de pessoas dá trabalho. As pessoas falam que cuida, há curados para curar, e muitas das vezes as pessoas estão ferindo e sangrando em cima de outras pessoas. Então nós precisamos nos submeter, identificando que está alguma coisa errada, a vida não avança, está travado nisso, você trabalha e não conquista nada, você recebe hoje mesmo o dinheiro vai embora, algo está aí estranho, não é normal, não se acostume com esses tipos de coisa. Quando a chave virou na minha vida, que Deus começou a trazer o entendimento para mim, e eu comecei a viver os tempos e as estações do Senhor, viver o tempo do Senhor e não o tempo que nos é ensinado aí fora, vivendo o calendário romano, gregoriano, não, é viver o tempo e as estações do Senhor. A chave vira. Tudo vira, tudo muda, tudo ao seu redor começa uma movimentação diferente, o som é diferente, o mover é diferente, e aqueles que estão com você também vão receber.
Então, hoje, ela vem aqui testemunhar o quê? A vida financeira dela. Ela não conquistava nada, nada na casa dela entrava, ela não conseguia comprar nada. Talvez você consiga comprar uma calcinha, ou um sutiã, ou você que é homem consegue comprar um chinelo, um sapato, uma roupa. Ela não conseguia comprar nem isso. Nem isso ela conseguia comprar dentro da casa dela. E através de uma palavra liberada, o Senhor falou, quem estava dentro daquele quarto de guerra, a gente se reúne toda quinta-feira, 10 horas da noite, é uma sala de oração profética, onde nações se encontram, pessoas de todos os lugares, e ali a gente tem oração, palavra, testemunho, e Deus libera palavras proféticas, Deus libera as chaves que o povo precisa. E eu lembro que o Senhor falou que veria um tempo e que a porta estava aberta, que coisas novas iriam entrar, que as coisas velhas iriam sair, que Deus ia fazer tudo novo, nada mais quebrado, nada mais ajuntado, nada mais colado, era tudo novo, que o velho iria sair para que o novo entrasse. A Miriam começou a viver esse tempo. Eu lembro que toda quinta-feira ela falava assim, ó, eu tenho testemunho hoje para contar. Aí começou, aí ganhou uma airfryer, aí começou a ganhar roupa, aí começou a aparecer dinheiro, Deus tocava em um, Deus tocava em outro, Deus tocava em fulano, irmã, não te conheço não, eu tô nesse grupo aqui, Deus mandou eu entrar dentro do grupo, clicar na tua foto e falar, o dinheiro que eu recebi hoje não é meu, eu tô precisando, mas é para dar para essa irmã aqui, e ela começou a viver o sobrenatural de Deus. Porque começou a se posicionar, começou a obedecer, começou a fazer aquilo que o Eterno está mandando ela fazer. A gente quer muita coisa de Deus, a gente quer acessar, a gente quer conquistar, a gente quer governar, a gente quer uma casa bonita, a gente quer um marido, a gente quer cura, a gente quer isso, quer aquilo, mas a gente não quer fazer nada para Deus. Quando Deus requer alguma coisa de nós, a gente fala assim, ó, não dá, não posso, estou cansada, deixa para outro dia, manda outro. Então você não vai acessar, você não vai viver, porque você não tem renúncia, você não tem sacrifício, você não tem entrega, e o principal, você não exerce, não vive a obediência de Deus. Então você não vai acessar as coisas que o Eterno tem para mim, para a tua vida. E ela é uma pessoa que se submete, ela é uma pessoa que obedece, como ela mesmo contou aqui. Às vezes ela não tem, mas ela fala, isso aqui é do meu Senhor, e Deus honra ela todas as vezes. Todas as vezes que ela obedece e faz aquilo que ele manda, ele honra ela. Eu não estou falando porque eu conheço e está aqui não. Ela sabe e é real. Então, por que nós não estamos acessando? Porque não estamos obedecendo. Ou nós estamos incrédulos, estamos duvidando que Deus faz, que Deus opera, que Deus pode fazer. Quando você duvida, quando você entra num muro, né? Você não sabe se vai para a direita, você não sabe se você vai para a esquerda. Quando você deixa a incredulidade entrar no seu coração, você não vai romper, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, no dia de hoje, receba da parte do Senhor. No dia de hoje, ouça o que o Espírito Santo de Deus ele está falando com a igreja dele que está aqui. Norte, sul, leste a oeste, as nações, ao mundo. O Senhor está ensinando, o Senhor está mostrando. E o nome do Senhor foi glorificado e vai continuar sendo glorificado. Então sejam edificados no dia de hoje. Né? Obrigado, Miriam, por compartilhar esse testemunho com todos nós, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Sei que grandes testemunhos ainda vai vir aí. Né? E você que está aqui nessa live, você que está nos assistindo, tem testemunho, me procura, me chama lá, a gente marca. Eu abro oportunidade para você estar aqui testemunhando os feitos do Senhor da tua vida, porque essa página não é minha, essa página é do Senhor. Eu só administro aquilo que o céu me dá como comando, ok? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Shalom, shalom. Até a próxima.